Olá, tudo bem? Bom, mais cedo eu fiz um vídeo apresentando essa apostila sobre o batismo nas águas atualizada, ela de 16 páginas, agora ela está com 212 páginas, quer dizer, ela esticou um pouquinho, né? E eu só não li nada, só mostrei algumas coisas. Agora eu quero ler algumas coisinhas, né, que estão nessa apostila para ajudar as pessoas, né? Principalmente as pessoas que saíram da religião ou as pessoas que estão nas religiões, mas a conta não fecha. A conta não está fechando, então ela não tem a quem recorrer, ela não tem a quem perguntar, né? Por quê? Vai perguntar para o pregador, o mesmo que está enganando ela? Ele não terá uma boa resposta. Vai perguntar para o professor de teologia, o causador de todo engano? Também não vai ter. Vai perguntar para uma pessoa de fora da tal da igreja, a pessoa fala, não, eu não conheço nada de Bíblia. Então, eu quero ler alguma coisinha para você aqui, e já te convido a você adquirir essa apostila. Você pode ir aqui na descrição do vídeo, tem link tanto para o nosso blog, quanto também link para o nosso WhatsApp, tá bom? Você pode estar pedindo ela aí, acessando aí. Ah, mas você está vendendo? Não, a gente está pedindo uma contribuição de pelo menos R$10, se você puder. Essa apostila ela tem 212 páginas. 212 páginas, tá? Então, na verdade, é um livro, né? Então, os nossos vídeos é mais para essas pessoas. Pessoas que saíram da religião, pessoas que não acreditam na religião, para elas conhecer Deus sem religião. É o único jeito de você conhecer Deus, é sem religião. Na religião você conhece Moisés, na religião você conhece escravidão, na religião você conhece preceitos e mandamentos e doutrinas de homens. Quando você sai da religião, você começa a acessar, ter mais liberdade para consultar, para buscar, para pesquisar pelos assuntos. Então vamos ler essa nossa contracapa aqui. Ao longo de séculos, deixa eu sublinhar aqui para ver se está funcionando, tá? Ao longo de séculos, o batismo nas águas foi apresentado como um dos pilares da fé cristã. Mas a própria Escritura revela que esta prática nunca pertenceu ao Evangelho. Ela nasceu, viveu e morreu dentro da antiga aliança dos judeus, limitada às purificações cerimoniais da lei de Moisés. Toda lavagem, imersão, ablução e ritual com água foi dirigida a um único povo, Israel. Nenhuma nação recebeu esses mandamentos. Nenhum gentil foi instruído a praticá-los. E nenhum profeta anunciou água para além das fronteiras de Judá. As águas da lei serviam como sinal externo de arrependimento, como sombra passageira de algo maior que estava prestes a chegar. João Batista, o último mensageiro do sistema judaico, foi enviado para preparar Israel, e apenas Israel, para a chegada do Messias. Seu batismo não oferecia salvação, era apenas um chamado ao arrependimento dentro da velha aliança, apontando para aquele que traria o verdadeiro batismo, não com água, mas com o Espírito Santo. Quando Cristo inaugurou o reino espiritual, ele não ordenou que alguém continuasse mergulhando rios ou repetindo rituais herdados da lei. Pelo contrário, ele declarou que a purificação final viria pelo Espírito, não pela água. A água limpava o corpo, o Espírito limpa a consciência. A água era sombra, o Espírito é realidade. A água era provisória, o Espírito é eterno. Por isso, insistir hoje na cerimônia das águas é tentar ressuscitar um rito que Cristo aboliu. É retornar aquilo que Paulo chamou de rudimentos fracos e pobres. É viver como se o reino ainda não estivesse
sido estabelecido, como se a obra não tivesse sido consumada, como se o Espírito ainda não tivesse sido derramado. É manter viva uma prática que foi encerrada no mesmo momento em que o véu se rasgou e o sacrifício perfeito foi aceito. Este estudo apresenta, com clareza bíblica e evidência profética, que o batismo nas águas não tem lugar no Evangelho eterno. Ele pertencia exclusivamente aos judeus, ao sistema cerimonial, às ordenanças que foram cravadas na cruz e removidas para sempre. O reino de Cristo é espiritual, eterno e consumado, e não se sustentará jamais por tradições humanas que tentam manter vivos os rituais de uma aliança que já terminou. Que esta obra ajude você a compreender que a verdadeira vida está no Espírito, que a verdadeira purificação vem da verdade e que o reino já está estabelecido, sem água, sem sombra, sem cerimônia, apenas Cristo, consumado, eterno e pleno, também conhecido como Evangelho Eterno. Vamos ler aqui o capítulo 1, Introdução, a verdade que não se pode calar. Ao longo de quase 2000 anos, tradições religiosas foram sendo construídas sobre interpretações humanas que nunca fizeram parte do Evangelho anunciado por Cristo e confirmado pelos apóstolos. Entre essas tradições, uma das mais difundidas é a ideia de que o batismo nas águas seria um rito cristão obrigatório, uma espécie de porta de entrada para a fé, um marco de purificação espiritual, ou mesmo uma exigência da nova aliança. Mas as escrituras, lidas sem lentes religiosas, revelam exatamente o contrário. O batismo em água pertence exclusivamente aos judeus, pertenciam aos judeus. As purificações da lei de Moisés, as cerimônias da antiga aliança. E jamais foi instituído para as comunidades cristãs formadas após a obra consumada por Cristo. A Bíblia ensina de forma clara que Deus nunca exigiu dos gentios ou não judeus os rituais de purificação. Toda lavagem, mergulho, ablução e uso cerimonial da água fazia parte da cultura israelita, das normas sacerdotais e das tradições dos antigos. A água simbolizava purificação física, não regeneração espiritual. Ela limpava o corpo, não a consciência. Ela retirava a impureza ritual, não o pecado. A água era provisória, natural, limitada e terrena. O próprio escritor de Hebreus afirma explicitamente que todo esse sistema tinha prazo de validade. Ao descrever os rituais levíticos, ele declara: os quais consistiam apenas em comidas, bebidas e várias abluções, cerimônias carnais impostas até o tempo da correção, até o dia do Senhor, até o tempo da regeneração de todas as coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 10. No grego original, a expressão tempo da correção refere-se à restauração final que Cristo traria, encerrando completamente o sistema cerimonial. Isso significa que as purificações com água não eram eternas, eram temporárias, válidas somente até o Messias cumprir tudo. A literatura judaica do século I, como os escritos de Filon de Alexandria e Flávio Josefo, confirma detalhadamente que os judeus praticavam lavagens constantes, imersões em carnais, tanques, mikves, para se purificar antes de entrar no templo ou participar de algum ritual. Josefo descreve que até os fariseus e essênios
tinham regras próprias para mergulhos diários, às vezes, várias vezes por dia, como parte de uma devoção ritualística que Jesus denunciou como mera aparência externa. Quando João Batista surge, ele não está inaugurando um rito cristão. Ele está atuando dentro da tradição judaica, usando a água como símbolo de arrependimento para Israel. E apenas Israel. A sua missão era preparar a nação judaica para a chegada do Messias. Ele mesmo deixa isso claro quando afirma: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo foi quando? Quando os dons veio no dia de Pentecostes. E o batismo com fogo veio quando? Quando em abril do ano 70, o exército romano cercou Jerusalém até setembro daquele mesmo ano. E houve a queda do templo pelo fogo do zelo de Deus. A cidade foi quase toda incendiada pelo fogo. Note-se, João usa água, Cristo usa espírito. Água é símbolo, espírito é realidade. João encerra a antiga aliança. Cristo inaugura a eterna. A nova aliança não começa no Jordão, começa na cruz. Quando as comunidades cristãs surgem após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Nenhum apóstolo jamais ordena que os gentios pratiquem lavagens judaicas. Pelo contrário, o Espírito Santo é dado sem água, sem cerimônia, sem tanque, sem rio, sem gesto humano. É o próprio Deus quem concede o Espírito, não a água. O livro de Atos registra um dos momentos mais decisivos da história da fé, a inclusão dos gentios sem nenhum ritual judaico. Quando Cornélio e sua casa ouviram a mensagem, o Espírito Santo desceu sobre eles imediatamente. Então Pedro ainda falava essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. Está em Atos 10:44. Não há rio, não há tanque, não há mergulho, não há ritual, não há água. Há apenas fé e o Espírito Santo vindo sobre eles. Cornélio não se purificou no Jordão. Cornélio não realizou abluções judaicas. Cornélio não seguiu regras farisaicas. Cornélio não foi imerso segundo as tradições da lei. O Espírito veio sem água. E o que prova que a salvação não depende de rituais. A transição entre a antiga e a nova aliança foi tão radical que até mesmo entre os judeus batizados por João, havia quem estivesse sem o Espírito. É isso mesmo. Em Atos capítulo 19, olha essa situação. Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João. Eles tinham sido mergulhados na água, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Isso revela de forma irrefutável que o rito de João não conferia vida espiritual. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existia o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 2. A água não dá o Espírito, o rito não dá o Espírito, o mergulho não dá o Espírito, somente Cristo dá o Espírito. As comunidades cristãs do século I nunca foram ensinadas a viver de símbolos. Elas viveram da realidade. Nunca foram instruídas a continuar rituais judaicos. Elas foram chamadas para algo maior e eterno, viver completamente guiadas pelo Espírito Santo. O batismo verdadeiro da nova aliança é o batismo espiritual, invisível e eterno. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Esse batismo não depende de água, rio, tanque, sacerdote
líder religioso ou cerimônia. Ele é realizado pelo próprio Deus, no espírito do homem, no momento em que ele crê. A partir do século II, século II, no entanto, tradições humanas começaram a se sobrepor à verdade das Escrituras. A água voltou a ocupar um lugar que Cristo não determinou. Ritos judaicos foram introduzidos, distorcendo a simplicidade do Evangelho. A institucionalização da fé criou sistemas, dogmas e normas que jamais existiram nas primeiras comunidades cristãs. A religião tomou aquilo que era sombra e o transformou em sacramento. E assim a água, que era símbolo temporário dos judeus, tornou-se pedra angular de um cristianismo distorcido. Esta apostila foi escrita para desfazer essa confusão histórica. Ela não segue tradições humanas, não defende interesses institucionais e não sustenta teologias construídas séculos após os apóstolos. Ela retorna ao texto original, ao contexto hebraico e grego, à história do segundo templo, ao testemunho dos escritores judeus, ao rigor da profecia bíblica e à obra consumada de Cristo. Aqui a verdade falará sem filtros. Aqui a sombra será confrontada pela realidade. Aqui a água dará lugar ao Espírito. Essa introdução abre caminho para uma jornada de esclarecimento profundo e sobre o que realmente era o batismo judaico. O papel da água na lei, a missão de João, a obra de Cristo, o derramamento do Espírito, o fim da antiga aliança e o estabelecimento definitivo do reino espiritual. Abra seu entendimento, a água secou, a sombra passou e o reino chegou. E o nome desse reino é Evangelho Eterno. Por isso que esse canal chama-se Limpos pelo Evangelho Eterno. O que é Evangelho Eterno? Apocalipse 14:6. Por que o Evangelho se tornou eterno? Por causa de Apocalipse 11:15. A sétima trombeta foi tocada e o reino de Cristo foi estabelecido. Ou todos os reinos passou a ser de Cristo. Chama-se Evangelho Eterno. Não é outro evangelho, não é um evangelho anátema, não é uma invenção. Está na Bíblia. Tá bom? Então aqui é o capítulo 1 da nossa apostila, A Água Secou, sobre o batismo, o engano do batismo nas águas. Volto a falar, essa apostila ela tem 212 páginas, ela está em nosso blog, ela está também através do número do WhatsApp. É só você entrar aqui na descrição do vídeo, tá lá os dois links, o que você preferir, o que você quiser. É só nos chamar e adquirir essa maravilhosa apostila. Aí você vai sentar no sofá, você vai fazer a leitura dela junto com os seus avós, com seus pais, com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos. Faz um churrasquinho no domingo. Vamos ler uma apostila aqui a respeito do batismo nas águas, mas é claro, uma apostila dessa que você vai levar pelo menos uns 4 finais de semana, né? Mas vai valer a pena. Você vai tirar muita gente do engano. Quem sabe até você vai sair do engano. Então vou deixar com você essa mensagem e se foi útil eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho, adquira essa apostila. É uma fonte de sabedoria inesgotável para você, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.